O que é o que é? Pode ser visto como preto, branco ou amarelo, mas na verdade, quando se olha dentro, é um só. A resposta é nós, os seres humanos. Você deve ter recebido uma equipe do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, há pouco tempo na sua casa, correto? Pois bem, lá no questionário havia o seguinte quesito: a sua cor ou raça é... Mas afinal, o que é raça? Essa ideia de raça é uma ideia que foi construída historicamente e socialmente. Na segunda metade do século XIX, principalmente a partir da década de 1870, começam a surgir vários intelectuais e estudiosos que tentam definir raça, que seria a diversidade entre as pessoas a partir de características físicas. E aí nessa época era um período importante dizer que os europeus estavam dominando a África e dominando também parte do continente asiático. Então eles precisavam de teorias que justificassem essa dominação. E aí eles criaram essa ideia de raça com a ideia de estabelecer uma hierarquia entre as pessoas a partir dessas diferenças. Mesmo essa ideia de raça surgindo só no século XIX, ela foi sistematizada nesse período. Mas ela começa, a gente pode fazer referência desde o século XV, 1450 mais ou menos, quando os europeus começam a se expandir comercialmente e religiosamente para vários lugares do mundo, e eles começam a ter contato com povos diferentes, do ponto de vista das suas características, né? Então eles começam a buscar justificativas para essas diferenças, principalmente com o objetivo de escravizar e colonizar essas pessoas. Pois é, em termos gerais, a ciência não vê nenhuma diferença entre eu, você, aquele seu colega de pele mais clara que a sua, ou o familiar que tem a pele um pouco mais escura. E cada lugar do mundo enxerga as cores das pessoas de uma forma diferente. A partir dos critérios estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pelo IBGE, existem 5 grupos étnico-raciais: os brancos, os pretos, os pardos, os amarelos e os indígenas. A população negra, de acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, ela é formada pela somatória dos grupos pretos e pardos. Então, a negritude brasileira é formada por esses 2 grupos. Obviamente, existem outros grupos que constituem a população brasileira, mas a população negra, pretos e pardos juntos, formam quase 60% da população. Isso considerando os percentuais do último censo, que já fazem pouco mais de 10 anos, né? Então, nós estamos prestes a sair um novo levantamento censitário, né? Que muito provavelmente a nossa expectativa é que esse percentual aumente, né? Que a população brasileira se reconheça e se perceba ainda mais negra nessa lógica de ser pretos e pardos. Nós temos 20 anos de vigência da Lei 10.639, que é a lei que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Então, nesses 20 anos, embora haja muito a ser feito, nós já conseguimos identificar certos avanços, tanto no cotidiano escolar quanto na própria sociedade, né? Mais pessoas têm se identificado, mais estudantes têm assumido sua condição, têm se orgulhado disso e entendemos que isso vai refletir tanto no censo como reflete nas políticas públicas, no cotidiano das escolas e da própria sociedade. Da mesma forma que existe a Lei 10.639, existe a Lei 11.645 de 2008, que também tornou obrigatório o ensino e o estudo de cultura indígena no ambiente escolar. A promulgação dessa lei reflete essa necessidade de nós estarmos debatendo questões que, em torno da temática indígena, justamente por reconhecer a importância desse grupo étnico para a formação da nossa brasilidade e para a formação da constituição da população brasileira enquanto povo e enquanto nação. Tão importante quanto falar sobre raça é vermos a igualdade racial sendo colocada em prática. O nosso país, a nossa sociedade, ela foi formada tendo como essa característica essa determinação racial, que é, como eu falei, é um país que foi colonizado e que tinha como fundamento a escravidão baseada no elemento racial. Então, pessoas indígenas e pessoas africanas e seus descendentes, elas foram escravizadas a partir da sua condição social, né? Então, o nosso país está marcado por essa característica, mesmo a escravidão tendo acabado, continua até hoje práticas de violência, né? Então, é importante que a gente possa construir políticas que permitam um processo de distribuição de renda, de garantia de emprego, de acesso a bens, tendo como esse elemento econômico e racial que estão associados, né? A igualdade racial é um tópico importantíssimo, principalmente para a nossa formatação histórica. A igualdade racial, nós poderíamos dizer que é
a demanda ou a necessidade de diminuir as diferenças sociais / raciais entre a população brasileira. Quando o movimento negro ele defende cotas, por exemplo, ou outra política de ação afirmativa, de reparação da dívida histórica que a sociedade brasileira tem com a população negra, nós estamos dizendo de diminuir as desigualdades, de possibilitar uma concorrência, por exemplo, no caso das cotas, menos injusta em relação à população negra, que foi historicamente excluída dos processos de inclusão, dos processos de acesso à educação, de tornar isso menos injusto e mais igualitário. Por isso, uma igualdade, a necessidade de discutir igualdade racial. Então, quando o movimento negro pauta essa necessidade, não é na lógica de tomar um espaço ou ocupar um lugar que não era destinado à população negra. É, na verdade, uma tentativa de igualar as oportunidades. Por fora, ninguém é igual a ninguém. E a nossa cor não deveria interferir na forma como nos olham e nos tratam. Mas, para lutarmos contra o racismo, é necessário que a gente enxergue que sim, nós temos uma dívida histórica com as pessoas que não são brancas aqui no país. E é reconhecendo isso, mudando a sociedade através de políticas inclusivas, que podemos caminhar para um mundo onde não enxergamos cores e sim pessoas. A representatividade é a ideia de que, como nós vivemos num país diverso, inclusive do ponto de vista racial, é importante que os espaços de poder e os espaços de apresentação também sejam colocados dentro dessa diversidade, né? A ausência dessa representatividade, eu acho que é um caminho para nós pensarmos, para a gente conseguir perceber a importância. Por exemplo, a população brasileira / a população de João Pessoa e da Paraíba, ela é formada percentualmente, majoritariamente por pessoas negras. Mas esse percentual elevado de pessoas negras, nós não conseguimos perceber, por exemplo, no material didático utilizado pelas crianças no ambiente escolar, nas telenovelas, nos filmes, nos outdoors ao longo da cidade. Nós não conseguimos perceber na configuração do nosso parlamento, nas pessoas que ocupam os postos de poder, nos médicos, nos professores. Então, a partir disso, a gente consegue perceber que há um fosso. A representatividade é oportunizar para essas crianças e esses jovens outras formas de se ver, outras formas de se constituir enquanto sujeitos e sujeitas. A Lei 10.000 é uma construção coletiva. Ela nasce da coletividade dos movimentos negros, das suas diversas ramificações e também a presença dessa juventude, dessas crianças na construção dessa sociedade desracializada, na construção desse país com igualdade racial e com justiça racial.